Bom dia! Felizes. Temos perdido 25 exatamente minutos, obrigado Gustavo, com coisas burocráticas que eu não quero perder o meu tempo com essas coisas. Eu falei a mesma coisa na aula passada, mas esta vez, a partir da segunda-feira, eu vou começar. Quem não tem condições de conectar no servidor tem que me procurar ou procurar uma maneira de resolver isso fora da aula, porque aqui estamos para aprender programação funcional e não como conectar no servidor. Ok, então, para todo mundo que está conectado, eu não vou falar esse prefixo em todas as frases, mas todas as frases que eu vou falar agora são praticamente para os conectados em todos os sentidos. E vamos começar a brincar. A gente já viu certas coisas na aula passada. A gente brincou um pouco com o REPL da Haskell, que seria o GHCI. A gente aprendeu certos comandos. A gente discutiu um pouco sobre type inference e como funciona, o que a Haskell vai fazer para saber se uma coisa faz sentido a tipagem dela, vamos dizer. Obviamente a gente não entrou em muitos detalhes. É um assunto que a gente vai ficar voltando várias vezes. Agora seria legal criar um diretório cada um de vocês, não sei qual vai ser, talvez aulas, pode ser, faz sentido, e vocês vão escolher e lá ficar brincando com as coisas que eu vou ficar brincando também. Seria legal tentar improvisar pouco, mas me seguir mais, porque a ideia é que vocês vão investigar, improvisar e tudo mais em casa ou fora de aula. Então, vamos lá lembrar o que a gente tem feito. Eu vou criar aqui também um diretório. O aula você tinha. Ok, tem várias coisas aqui. Ok. Bem, por enquanto, a nossa única maneira de comunicar com a Haskell é a partir do GHCI, e isso vai ficar sendo o caso para muitas aulas. Ou seja, a gente não vai tentar compilar um programa por enquanto e criar um executável e executar esse executável. Isso vai ser um pouco mais para o futuro. Mas podemos fazer muita coisa e aprender muita coisa só falando com GHCI, então vamos começar dessa maneira. Vamos criar nosso primeiro arquivo, que é... Vou chamar isso de primeiro. E eu vou dar o sufixo nesse arquivo de .hs, que é o sufixo padrão que usamos na Haskell para linhas de códigos de Haskell, ok? Então, vou criar esse arquivo que não tem absolutamente nada nele. Eu vou escrever module, primeiro, where. Eu vou explicar o que essa linha está dizendo. É que eu estou criando um módulo. A ideia é que várias... Ok. O nome? O nome do arquivo faz diferença? Sim. O nome do módulo? Seria legal ser. Ok, tá. Vamos focar um pouco nas coisas essenciais, esquecer um pouco as coisas burocráticas. Então aqui estou dizendo que, olha, vou criar um certo módulo chamado primeiro, onde, e agora estou esperando falar quais são as definições desse módulo. Cada programa de Haskell, sendo linguagem de programação declarativa e não imperativa, não uma coleção, uma lista de ordens, faça aquilo, enquanto isso faça aquilo, sei lá o quê, mas é sim uma coleção de definições, declarações, por isso tem o nome de programação declarativa. Então, cada módulo aqui, na verdade, vai acabar sendo apenas uma coleção de definições. Eu vou escrever minha primeira definição daqui a pouco, por enquanto quero só deixar esse cara vazio e ver como posso abrir esse módulo no GHCI. Poderia falar, olha, executar como argumento do GHCI. E o que ele fez aqui, é interessante ver o que aconteceu. O GHCI compilou o primeiro para mim, ele fez essa coisa legal na parte dele. Ele falou, ok, tá, nenhum erro foi encontrado, one module loaded. Então, nesse momento, eu carreguei, sei lá, eu loadei o meu módulo para o GHCI. E isso significa que o GHCI sabe todas essas coisas que eu defini nesse módulo, só que eu não defini absolutamente nada nele, ok? É como se eu falei para o GHCI, olha, aqui essas coisas que eu quero que você saiba, mas na verdade é um livro vazio, ok? Mas não tem nenhum problema com isso, deu certo. Neste momento eu tenho uma saída muito legal,
poderia sair do GHCI, abrir o Vim novamente para lá e tudo mais, mas eu posso apenas... lembramos que os comandos que começam com 2 pontinhos são comandos que eu falo para o GHCI, não fazem parte de Haskell. Então estou dizendo para ele, ei, eu quero editar o arquivo. E se eu não dar com nenhum nome, ele entende que quero editar o arquivo que corresponde nesse módulo. Então se eu botar edit aqui, ele vai abrir. No meu caso, ele abriu o Vim, ele vai abrir o editor que vocês escolheram que vocês vão trabalhar. A maioria aqui escolheu o Vim, quem escolheu o Emacs agora normalmente vai ter um Emacs aberto aqui. Então, vou salvar o arquivo e quitar aqui, estou aqui. Lembro para vocês que eu posso dar apenas os inícios dos comandos, então é bem mais curto escrever apenas 2 pontinhos e agora estou editando esse arquivo. Faz sentido? Ok. Agora vamos tentar fazer algo errado aqui, e tentar write and quit. Vamos ver um pouco o que apareceu aqui nesse erro. Está dizendo, olha, nesse arquivo, é interessante entender como podemos ler os erros, porque os erros da Haskell, no primeiro olhar, talvez assustam, mas são extremamente informativos e a gente precisa saber toda essa informação. Então, vamos lá. Nesse arquivo, na terceira linha, na primeira posição, aqui, erro não erro. É engraçado porque eu tenho, em grego é erro, mas enfim. Eu tenho um erro, certo? Error. Parse error module header, blá 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 blá. Ele estava expectando uma outra coisa, não essa coisa que botei lá. Está mostrando exatamente o que ficou, sublinhou essa coisa, fail no modules loaded. Nesse caso, vocês podem perceber que aqui eu voltei para o prelude, que seria o módulo padrão que o GHCI sempre abre para mim, que tem certas coisas definidas já. E não estou mais no primeiro, porque o primeiro nem dá para compilar mais. Então vamos editar, nesse caso, se eu tentar botar aqui, melhorar minha definição, eu poderia falar errado, not good, ok, not good, mesma coisa. Nesse caso, salvando isso, agora ele conseguiu compilar meu module. E o que vocês acham que eu tenho direito de fazer agora que eu não tinha antes? Sim, eu posso escrever o errado, eu posso usar até o tab para ele completar. Obviamente ele tem umas certas facilidades lá. E se eu perguntar, se escrever isso, eu vou ver isso na minha tela. Alguém lembra de explicar o que exatamente aconteceu, todos os passos daqui até aqui? Você mandou essa instrução para o GHCI. Certo. Aí o GHCI mandou para o Haskell processou isso. Deu a saída para o GHCI e o GHCI, por padrão, printou na tela. Muito bem, deu o valor, que é o valor um certo string, e depois procuramos ver como que eu imprimo esse tipo de valores, e por isso ele imprimiu dessa maneira, ele botou esses quotes lá, porque faz parte da representação desse tipo de valores que são strings. Espero que não é tão complicado tudo isso. Agora, vamos lá. Mais uma coisa que talvez vocês vão gostar é que se eu escrever aqui errado, além do fato de, vou limpar minha tela para parecer melhor, além do fato para falar para mim que qual o problema, que eu não tenho essa coisa no meu escopo, não sei o que é errado, ele está sugerindo perfeitamente errado, certo? Então nesse caso, vale a pena ler ainda mais o erro, porque às vezes a gente faz um certo erro de digitação. Ok? Estamos todos de boas aqui? Ok. A gente aprendeu a função de concatenar listas e errado é uma lista de string. Então, se eu escrever essa coisa, deveria funcionar, certo? E eu deveria ver uma coisa como essa aqui. Nesse caso, a Haskell processou tudo isso, achou o valor final e depois perguntou como que posso mostrar isso. Por que eu quero mostrar isso? Porque o GHCI está querendo imprimir isso na tela do meu usuário, então preciso saber como mostrar isso. Ok. Espero que não estou falando nada muito rocket science, sei lá. Ok. Agora, o que eu acabei de fazer é uma coisa que eu vou proibir todos vocês fazer. O que eu fiz aqui eu dei uma definição de algo sem falar antes que tipo de coisa é esse algo. Obviamente, Haskell não tem problema com isso, por quê? Porque ela consegue inferir tipos, e nesse caso ela inferiu o tipo mais genérico para essa coisa, e ela conseguiu inferir que o tipo
do errado é, que seria? Lista de string, desculpa, lista de caracteres, certo? Mas essa é uma coisa que eu queria ter escrito aqui. Errado. Cara. Então, todas as nossas definições vão sempre ter... Eu estou querendo definir aqui o que significa errado. A ideia é definir, tá? Não é dar ordem. Estou enfatizando, eu vou ficar enfatizando nas primeiras aulas. Estou falando, olha, errado, o tipo dessa coisa é uma lista de caracteres. Agora, se eu apagar essa linha, eu vou mostrar para vocês como botar comentários em Haskell também, que seriam com dois tracinhos assim. Se eu apagar isso, eu tenho um problema que está sendo explicado muito bem para mim. The type signature for errado lacks an accompanying binding. Isso está dizendo que, olha, você prometeu que você ia falar para mim o que é errado e você me deu qual é o tipo dele, mas você não definiu qual é esse errado. Okay? O que significa errado mesmo? Para definir isso, eu preciso falar errado igual blá. Vamos voltar então, apagar os comentários aqui e estamos de volta com uma coisa que compila agora, que é apenas um dicionário. Eu posso pensar que é um dicionário que tem apenas uma palavra definida errado, que a definição dela é essa. Não é talvez a coisa mais interessante. Vamos dar mais um exemplo. 5. Qual seria o tipo de 5? Integer, vou escrever aqui. 5 igual 5. Nesse caso eu defini o 5, então poderia falar algo de tipo 5 mais 12, eu vou ver 17. Pergunta é, se perguntar qual é o tipo disso, o que eu vou ver na minha tela sem executar, vamos tentar adivinhar. Em geral, é um exercício bom tentar adivinhar as respostas antes de vê-las, porque a gente não vai ser apenas assim. Quem vai ter int ou integer? Não, a mesma coisa. Não expliquei a diferença entre int e integer, mas se eu ver no meu código o que eu defini o 5 para ser, não lembro, integer, certo? Então, a gente lembra qual foi aquele tipo estranho de 12, certo? Qual foi? Numérico, certo? Ele só sabe que é um tipo numérico, certo? Integer, obviamente, deve ser um tipo numérico. Então, nesse caso, o tipo integer e o tipo numérico, a partir do mais que está dizendo que eu preciso somar dois tipos numéricos, um deles já é bem específico, falando eu sou integer. Outros por enquanto estava de boas, mas como ele apareceu no contexto no mais, ele tem que ser mais especificado, ainda mais forte como integer. Então, no final das contas, toda essa expressão vai ser integer. É importante entender que eu consigo responder nisso sem olhar na definição do 5 e sem fazer esse cálculo. Preciso saber apenas o tipo do 5, um segundo, e a partir do tipo posso inferir que toda essa expressão tem tipo integer, e é interessante apreciar isso aqui no GHCI, que ele está mostrando o tipo de 5 plus 12, e não do 17, que é o resultado dessa coisa. Ou seja, ele não fez nenhum cálculo, não calculou qual é esse valor, ele apenas inferiu qual é o tipo dessa expressão corretamente, mas por enquanto não sabemos qual é esse valor. Se eu quero ver qual é esse valor mesmo, eu preciso fazer o que eu fiz lá na primeira linha. Fiz 5 mais 12, 17. Existe um apelido, vamos dizer, um shortcut. No GHCI, ele guarda a última coisa que foi calculada no nome it. Então, se eu falar 5 mais 5 é 10. Agora, se eu falar it mais 2 é 12. It vezes 8 é 96. É bastante conveniente quando você começa a fazer cálculos, guardar uma coisa, ter um nome que sempre guarda a última coisa. Perguntas não burocráticas. Tem como definir uma variável como um tipo numérico? Sem definir, por exemplo, como integer? Um segundo. Talvez você aceitaria isso. Um segundo. Eu fiz isso ou não? X igual a 5. Não? É porque o 5 era tipo int. Ele quer saber como você declararia um 5 que fosse numérico. Isso foi mesmo? Obrigado pela tradução. Um segundo. Então, vou responder primeiramente na pergunta que esqueci do nome. Arnaldo. Arnaldo.
que Arnaldo não fez, ok? A pergunta que eu entendi que ele fez. O 5, que a gente definiu, se eu mudar o nome de 5 para x, nada mudou, tá? É apenas um nome diferente. Eu estou falando que, olha, o x significa 5. E é importante entender, especialmente para quem programou bastante em programação imperativa, onde temos assignments, isso não está dizendo bota o valor 5 na variável x. Essa coisa está falando que o x é igual ao 5. E sendo igual, não tem chances daqui a pouco ser outra coisa. É como em matemática. Se eu falar em linguagens imperativas, faz sentido falar, por exemplo, n igual a n mais 1. Ok? E a gente está dizendo, ok, essa igualdade não tem nada a ver com a igualdade matemática, faria mais sentido usar um outro símbolo. Se ela bota na variável isso, o valor que você vai achar se você fizer esse cálculo. É o que acontece em muitas linguagens imperativas. Cuidado, igualdade aqui está dizendo que essa coisa é igual, então pronto, o significado da palavra x nesse caso foi 5, vou trocar para o 5 porque era mais indicativo. E agora para voltar na pergunta que Arnaldo, um segundo, está na fila. Arnaldo realmente fez a partir da tradução de Gustavo, foi, se eu posso, até posso roubar. Um segundo, vou mostrar como roubar. Eu falei que vocês não vão fazer isso, nunca, tá? Ok? Vou deixar assim, eu vou falar, deu certo. Eu vou perguntar a Haskell, qual o tipo que você inferiu sobre o 5 mesmo? Opa, por quê? Isso não deveria acontecer, um segundo. Está acontecendo algo errado aqui. Type de 5. É estranho, não deveria inferir esse tipo. Não tenho certeza por que aconteceu isso, mas o que eu esperava ver seria isso. E aqui, para responder na pergunta, talvez foi tua de novo, o P não importa nada. Aqui você poderia falar para qualquer tipo numérico N, ou A. Aqui tenho a liberdade de escrever qualquer coisa. E deu certo. Type 5. Agora, eu fiquei mesmo curioso por que isso aconteceu. Ok. É legal, ok. Uma coisa para investigar. Diz que 5 é igual a 5, aí ele considera 5. Não, mas ele não considera, esse é meu problema, porque se eu perguntar aqui qual é o tipo do 12, ele infere normalmente que o tipo do... Deve ser um detalhe que essas coisas, inclusive, mudaram recentemente em Haskell. O 5 para muitos anos era apenas um int, que faz sentido o que aconteceu agora, só que acaba dificultando um pouco o trabalho de ensinar essas coisas. Mas, enfim, eu vou pedir pouca paciência, e às vezes que a gente vai ver uma resposta aqui, e eu falar, vamos fingir que a gente viu outra, seria legal fingir que a gente viu outra mesmo. Então, eu peço pouca confiança, no fim, tudo vai fazer mais sentido. Bem, cuidado com o tripé, por favor. Bem, então vamos voltar aqui para inferir um certo tipo. Integer. Ok. Oi, Karen. Uma vez que sai da edição, o 5 é definido como 5, é uma variável, né? Então eu consigo modificar essa variável depois. Ok, preciso explicar uma coisa sobre a palavra variável. Aqui, posso pensar que não tem nenhuma variável está aparecendo. Nada aqui merece o nome de variável, mesmo se eu trocar o 5 por x, sei lá o que é. Vamos chamar de... Na verdade, não, realmente. Vamos chamar de variáveis aquelas coisas que vou botar como argumentos quando vou querer definir uma função, talvez, que precisa um certo argumento. E nesse caso, a gente vai chamar essas coisas de variáveis mesmo. Então, volta agora para a tua pergunta. Posso falar que essa é uma constante, certo? O 5 é um constante. É um constante que eu defini para ser isso. Só que não queremos diferenciar entre esse 5 aqui e o digital 5. Não queremos diferenciar entre esses dois. A única diferença é que isso já é um valor literal. Haskell entende que isso esse precisa um passo de cálculo para ser resolvido. Olhar para a definição, vamos ver, é isso, então o cálculo vai parar lá. Mas podemos falar que isso é apenas uma palavra que eu defini, sem usar talvez por enquanto nenhum outro termo para descrever isso, nem variável, nem constante, nem função, sei lá o que é. Vamos falar, eu defini um novo termo. Tá, mas esse termo ele pode ser modificado o valor dele? Não, vamos ver por quê. Aqui, por exemplo, eu poderia falar, oi, eu mudei minha opinião, na verdade eu queria que o 5 fosse 6. Obrigado pela... Faz sentido isso? Ok.
Agora, tem um problema, está dizendo, peraí, você tem declarações várias, múltiplas faz sentido? Múltiplas, você declarou o 5 aqui, declarou o 5 aqui também. Não faz sentido abrir um dicionário e ver a mesma coisa com duas entradas diferentes, certo? Talvez em linguagem natural tem vários significados, mas enfim, aqui precisamos uma coisa ter apenas uma definição. Espero que faz sentido, porque se eu quero calcular com 5, no final das contas, qual definição eu vou escolher? Não posso deixar essa liberdade para Haskell, certo? É um sistema determinista nesse sentido e eu preciso falar qual é a definição de cada coisa. Mas por que é que direto no GHCI eu consigo mudar o valor da... Ok, alguém roubou aqui. Ok, vamos fingir que no momento que você tentou roubar, você recebeu a mesma coisa. A pergunta de Daniel faz sentido total. Vamos lá. Daniel Daniel algo proibido. Ok, e a gente está vendo que o Haskell não está reclamando, o GHCI não está reclamando. Eu aviso vocês que, 2 anos atrás, ele ia reclamar já. Isso já foi... Quando você fala com o GHCI, é importante entender que você não está falando exatamente com Haskell, você está falando num modo meio estranho, que por enquanto não conseguimos entrar nesse detalhe, a gente vai entender isso bem depois, mas essa coisa não é a mesma de botar essas linhas num arquivo. Como o Daniel descobriu muito bem, porque essa coisa deu certo aqui, mas num arquivo não ia dar certo, ia falar que essa coisa... O que antigamente, se eu quisesse fazer essa coisa no GHCI, eu seria obrigado a escrever o let Daniel igual, sei lá, hi. E talvez com esse let não pareça tão estranho esse comportamento diferente entre quando eu trabalho no GHCI e quando eu escrevo no meu programa mesmo, no meu editor. Esse let tem aquela ideia de seja, né? Então, nesse caso, parece que a partir desse negócio você está abrindo um escopo onde essa variável é essa. Se você fizer a mesma coisa de novo, você vai abrir um subescopo e essa coisa vai sobrecarregar a outra. Mas vamos voltar para discutir o let e umas certas coisas estranhas do GHCI depois. Outras perguntas? Ok, nenhuma? Nenhuma. Vamos lá, voltar no nosso programa maravilhoso aqui, que a gente não tem feito muita coisa, mas pelo menos conseguimos compilar isso. E agora seria legal ver como eu posso definir uma função. Essa coisa não merece exatamente o nome de função, porque não tem nenhuma seta, certo? Então, o tipo dela não tem nenhuma seta. Seria legal definir uma função add5. Agora, o nome... primeiramente, preciso pensar, e é bom entrar nesse modo de pensamento, que tipo de coisa estou definindo. Deixar isso claro é depois me preocupar de como eu vou definir isso. Primeiramente, vamos resolver a tipagem. Qual seria o tipo da add5? Certo? Para integer, ok? Agora, se eu escrever aqui add5 igual 5, o que vai acontecer? Que é tipo de erro? De tipo. Tá. Pois é, tem um erro de tipo. O tipo de erro que tenho é erro de tipo. Porque essa expressão tem aquele tipo numérico. E eu estou falando que essa vai ser igual com uma coisa, que essa coisa com certeza não é tipo numérico. Ok? Então, nesse caso, ele vai reclamar e vai falar: olha. Vou explicar essa primeira coisa, talvez é uma ideia corajosa. Ele está dizendo, olha, estou tentando interpretar esse tipo, integer para integer, como se fosse um tipo numérico, mas não consigo, porque ninguém falou para mim como tratar funções de inteiros para inteiros como se fossem coisas numéricas. Funções, no final das contas, não são numéricas. E agora eu posso pensar em duas resoluções. Realmente alguém esqueceu de explicar para Haskell como que uma função de integer para integer pode ser vista como número e tentar explicar para ela isso, que não tenho chance nenhuma porque não vai dar certo. Ou eu posso aceitar que talvez eu errei aqui e voltar para cá e resolver meu erro. Eu falei que é muito importante escrever a tipagem primeiro. Eu vou obrigar vocês sempre a
falar primeiro qual é a tipagem, qual é o tipo, desculpa, tipagem, qual é o tipo da coisa que eu estou definindo, porque se eu pagar isso, o compilador, pelo que ele saiba, ele vai compilar. E o fato que compilou, esqueçam essa ideia, compilou, quer dizer, deu certo, o fato que compilou, nesse caso é ruim. É que eu enganei meu compilador e ele não conseguiu perceber o erro que eu fiz, porque o add5 na minha mente era para ser uma coisa que faz algo, uma função, que pega algo e retorna algo, não um seco número. Então, aqui eu não consegui perceber esse erro porque eu não fiz esse trabalho de falar primeiro qual o tipo desejado da expressão que estou definindo. Então, vamos voltar aqui. E nesse caso, eu preciso falar qual é... Vamos ver essa nossa primeira definição. Aqui eu estou falando o seguinte, olha, o add5 de x é igual a essa expressão. É importante entender exatamente como funciona isso, eu vou precisar escrever aqui, espero que todo mundo vai conseguir me acompanhar. A primeira palavra que vai aparecer aqui, tem umas certas regrinhas que eu não falei para vocês, tipo, tem que começar com uma letra minúscula, não pode começar com números, sei lá o que, mas enfim, vamos esquecer um pouco os detalhes. Eu estou definindo o que significa esse termo aqui, o add5. Eu estou falando para Haskell, olha, o add5 de coisa vai ser igual, é para ser substituído, posso ler isso, com essa expressão aqui, 5 mais coisa. Estou apenas explicando para vocês o que significa variável matemática, talvez numa maneira infantil, peço desculpa, mas é importante entender essa ideia. O que ia acontecer aqui, só para... Obviamente, na verdade, vou dar um outro exemplo. Se era para adicionar 6 aqui, ninguém ia reclamar que esse x, todo mundo espera que entenda que esse x não tem nada a ver com esse x. Certo? Numa definição, estou falando, olha, o add5 de coisa vai ser 5 mais coisa, e o add6 de coisa vai ser 6 mais coisa. Obviamente não preciso, cada vez que quero referir a certas coisas, inventar novos nomes, certo? Esse x aqui, nasceu aqui praticamente e morreu aqui. Não faz... Fora dessa igualdade não existe esse x. Isso talvez pode parecer meio estranho, e quero ver se a gente vai entender a pergunta nessa resposta. O que isso vai dar? Como? Erro 7. E se vai dar erro, qual vai ser o erro? Qual erro? Eu tenho um erro porque estou falando, olha, o add5 de coisa vai ser substituído por 2 mais x. Então, essa definição pressupunha que eu sei o que significa x. Então, nesse caso, se eu tentar aqui executar isso, eu vou ver que eu tenho um problema. Olha, essa variável que você está escrevendo aqui, ele está apontando qual é, colorificando vermelho, sei lá o que. Eu não estou conhecendo essa variável de tipo integer. Ele até está me informando qual o tipo dessa coisa que está faltando, ok? O senhor declarou 5 Esqueça o senhor e fale. um pouco mais Ok, certo. Vou voltar nesse ponto exatamente agora. Bem, o senhor perguntou uma coisa muito interessante, que é a seguinte. Aquele 5, eu já tenho esse 5 aqui. Só que é importante entender que, como essa coisa apareceu no lado do termo que estou definindo, Haskell está pensando que, então essa coisa que eu vou receber, você quer dar esse nomezinho 5. Então, o que vai acontecer aqui é que, nessa expressão na direita, se eu escrever aqui 5, qual vai ser o resultado de add5 3? De add5 3 vai ser 5, porque o 5 vai assumir o valor 3 e esse 5 não tem nada a ver com esse. Se aqui dentro eu quero referir a essa coisa 5, não posso, porque aconteceu o que a gente chama de, não sei se em português existe ensobreamento, sei lá, isso seria shadowing. A ideia é que a variável externa que eu tenho aqui, eu perdi o acesso nela, tá?
Vamos ver que na verdade tem como fazer isso, mas a ideia é evitar esse tipo de coisas bizarras e escolher um nome melhor aqui. Fale. Você pode usar então funções definidas dentro de outra função? Com certeza, vamos ver um exemplo neste momento. Se eu entendi tua pergunta neste momento, talvez vou precisar da ajuda de Gustavo de novo. Vamos lá. Nesse caso, aqui eu tenho um tipo de erro. Qual é o meu tipo de erro? Sim, tem um tipo de erro. Meu tipo de erro é o nome que eu escolhi. O nome que eu escolhi é errado, tá? Não posso chamar uma coisa add 5 que adiciona 2. Isso é erro ético, tá? Não, é um erro... Ok. Vou brigar com vocês para escolher nomes bons e nomes consistentes. E Haskell tem bastante nomes consistentes. Qual seria um exemplo de linguagem que tem nomes completamente inconsistentes? PHP. É como se os caras estão fazendo um esforço para escolher nomes que não têm nada a ver entre si. A gente vai tentar, pelo menos dentro do nosso programa, criar termos, dar nomes consistentes. É importante dar nomes informativos, curtos, consistentes, tudo mais. Estou devendo uma resposta, um segundo. Calma, tá na fila. Então, a pergunta é se eu consigo definir. Então, vamos corrigir esse erro ético aqui. Ok, estou definindo uma coisa meio boba, mas isso está me dando uma oportunidade para falar algo sobre onde que ficam as parentesas escondidas aqui. Isso primeiramente responde à tua pergunta, se eu entendi a tua pergunta, porque estou chamando dentro na F, estou chamando uma função que eu declarei. Essa foi a tua pergunta? Ok, isso não temos nenhum problema, porque a ideia é que você tem um certo dicionário, então a Haskell, quando vou pedir para a Haskell calcular esse valor, ela vai precisar um belo momento saber essas definições e ela vai um belo momento consultar qual a definição de add5 de coisa e tudo mais. Ok? Espero que isso está claro. Fale. Se você definiu uma variável com o mesmo nome de uma outra função, ela vai usar a função ou a variável? E a gente acabou de fazer essa ideia. Isso. Só que você vai falar o 5 não foi função. São todos com direitos iguais. Ou essa coisa e essa coisa. A Haskell não trata eles como se fossem cidadãos de outros bairros, vamos dizer. Ok? Então, esse 5 aqui, que é integer, e esse add 5 aqui, que é de integer para integer, os dois são valores. Esse é um valor, essa é uma coisa, e essa é também uma coisa. Então, não vamos diferenciar entre essas. Ok. Eu defini o add5 como 5 mais x e funcionou no GHC. O add 5? Eu botei x igual a 5 mais x. Tu tá com o Tmux aberto? Vamos fazer isso. A partir da próxima, eu vou pedir para vocês, todos que conectam no servidor, trabalhar dentro do Tmux, porque nesse caso vou conseguir entrar e ver tudo isso, em vez de. Como é o teu nome? Em vez de Marcelo ficar descrevendo o que ele fez, mas essa vez vai descrevendo mesmo. Fala então o que você escreveu exatamente? Add 5 ou não? Add 5? Sim, x? Igual a 5 mais x. Como isso é diferente do que eu escrevi? 5 ok. Tá. 5 literalmente. Sim. Essa coisa? Ok, entendi. Está dizendo isso, certo? Isso, sim, a pergunta é por que você pensou que não ia funcionar. Vamos lá. Precisamos pegar o costume de imitar o que a Haskell faz. Então, quando eu vou pedir para a Haskell calcular qual o valor dessa coisa, junto com o argumento, qual argumento que você deu para testar? Não, você não deu x, com certeza. Eu dei um 5? Ok. Vamos dar um outro que só para ficar um pouco mais interessante. 3, ok? Então, eu vou pedir para a GHCA, para a Haskell, calcular isso. Ela vai falar, olha, sobre o add5 que aparece aqui, eu tenho definição, tem esse tipo, o tipo faz sentido? Faz. Ok, então tem chances, eu vou começar o trabalho de calcular. E ela está dizendo, olha, eu tenho a definição, está dizendo que add5 seguido por uma coisa que é para chamar de x, eu vou substituir com o lado direito. Então, essa coisa aqui, o add5, vai acabar sendo igual a... 5
não mais x, talvez preciso enfatizar isso, porque onde aparece x aqui, eu vou ter que substituir com a coisa que está no meu lado. Então aqui seria 5 mais 3. E agora a pergunta é, parei ou não? Não, porque esse não é um valor normal, como a gente fala, você pode pensar normal como final. Não é um valor normal, satisfatório para alguém que quer ver uma coisa de tipo... Qual é o tipo disso? Quem acha que o tipo desse é integer para integer? Mãos. Ninguém acha isso. Tem 2, 3 mãos. Quem acha que o tipo desse é integer? É integer, ok? Calma, vamos ver o que é. Quem tem tipo integer para integer é essa expressão aqui. Mas essa expressão toda aqui, o tipo dela é um integer. Por quê? Porque essa coisa é de integer para integer e porque essa coisa é integer. Ok? Faz sentido para todos? Ok. Ou seja, esse cálculo, para parar, eu tenho que achar um valor normal de integer, ou seja, achar um valor. Essa coisa não é. Então, a pergunta é como que eu posso calcular? E Haskell vai continuar calculando, ela vai procurar qual a palavra aqui aparece, o 5. O 5, eu sei qual é o significado de 5. E agora a pergunta é... na verdade, vou entrar em mais um detalhe. Vamos lá. Eu vou usar 3 igualdades aqui para falar que essa coisa não faz parte de cálculo mesmo, mas de sugaring. Açúcar sintático é uma coisa que que a gente introduz na sintaxe para nos ajudar sem... eu vou explicar com esse exemplo. Essa coisa é apenas um apelido para essa coisa. Lembramos, espero, na aula passada, que Haskell considera as funções que têm nomes feitos por símbolos, que o padrão usa de usar essas funções tem fixo. Então, quando usa isso, na verdade, ela traduz isso para essa notação, ok? Vamos pensar nessa ideia. Então, e isso não conta como cálculo. Ela não fez nenhum cálculo. E agora a pergunta é, qual a tipagem que eu tenho? Qual é o tipo dessa coisa aqui? Integer, certo? E nem precisaria saber disso, porque é uma expressão, assim que tem um tipo, ela não pode mudar o tipo no processo de cálculos. Então, alguém poderia olhar, sem saber de nada isso, nesse caso eu precisaria saber o quê? Precisaria saber que o maisinho, talvez vou escrever aqui, o maisinho tem tipo, qual é o tipo do maisinho? Integer para integer para integer. E o que eu mais preciso saber para inferir que toda essa coisa é integer? E o que mais? E o 3 é integer também. Por quê? Porque essa coisa aqui, se eu quero botar todas as parênteses também, na verdade ela fica assim. Certo? Então, para essa coisa fazer sentido, essa expressão aqui, vamos lá ver se a gente está acordado ou não. Qual é o tipo dessa expressão que eu sublinhei? Integer para integer, muito bem. Essa é uma função de integer para integer, certo? E ela recebeu um inteiro, então toda essa coisa realmente é um inteiro. Mas não precisaria fazer nada disso, porque eu já sabia que a minha expressão é integer a partir do início, e eu sei que no meio dos cálculos não pode mudar o tipo. Então, voltando aqui, agora vamos fazer um certo cálculo mesmo. Uma coisa que Haskell pode fazer é consultar qual é a definição do mais, que a gente não definiu ainda, aparentemente alguém definiu para a gente está aproveitando todo esse tempo essa função, definida por alguém. E eu não vou entrar em detalhes nessa função, porque daqui a umas aulas a gente vai definir o próprio mais. Então a gente não vai depender, na verdade, em praticamente nada de Haskell, a gente vai reconstruir tudo a partir do zero. Então, supondo que alguém definiu essa coisa que funciona, a única coisa agora que Haskell pode fazer é botar esses valores, na verdade, o 5 e o 3, dentro dessa definição de mais para ver o que ela faz. Mas vamos supor que não temos acesso nisso, então uma maneira de continuar aqui seria focar na única coisa que eu consigo focar, que seria o 5.
Na verdade, como falei, Haskell ia focar aqui. Mas a gente não definiu isso, então vamos fingir, mais uma vez, estou pedindo isso, que a Haskell vai focar aqui. Então, o resto da expressão vai ser igual com o que ele está. E agora eu preciso substituir essa com o quê? Definição de file. Definição de file foi o dígito 5, então aqui o cálculo seria esse. E agora, é o único passo que parece mágico, porque a gente não tem a definição nas nossas mãos do mais, e isso vai realmente somar essas duas coisas, achar 8, e aqui eu vou realmente terminar e ver essa definição. Faz sentido, então? Obrigado pela pergunta, que essa coisa deu certo? Então, cuidado, esse 5 é esse 5, certo? Ok. Tem como você reexplicar o conceito de shadow? Sim, a ideia é que aqui, por exemplo, vamos voltar. Eu já defini no escopo externo, vamos dizer, existe errado, 5, add 5 e f, certo? Agora, dentro dessa definição, não tem nenhum problema, porque esse xzinho aqui é esse. E esse 5, obviamente, está referindo a uma coisa que já estava definida no escopo externo, essa coisa aqui. Mas, se trocar, por exemplo, o x por y, e aqui também, nenhum problema, certo? Aí, continua essa ligação ainda. Se eu deixar aqui o x, eu tenho um problema, porque agora o x não... O nome x é diferente do y, então o x está procurando achar algum x definido aqui, que não tem nenhum, certo? E isso não é a resposta para a tua pergunta, porque a pergunta foi o que é shadowing, e isso não é shadowing, ok? Calma. O shadowing vai acontecer agora, onde aqui, vamos botar aqui, sei lá, 5, aqui eu vou botar 5. O shadowing aconteceu agora porque esse 5 está querendo apontar lá, mas ele está sendo capturado, outro nome agora seria capturamento de variável, para essa coisa aqui. Então, dentro desse escopinho aqui, está sendo shadowada a 5 externa, não tenho como acessá-la, ok? Bem, por enquanto, pelo menos. Perguntas? Perguntas? Nada? Ok. Vamos ver uma definição um pouco mais diferente, talvez estranha. Quero continuar definindo o add 5 aqui. Eu vou pagar. Oi. Se você não tivesse a linha aí que diz 5 igual a 5, a variável está definida, mas não tem um valor. Qual? Aí em cima. Aí. Se você não tivesse essa linha. Essa linha aqui? Isso. Mas se eu tivesse essa? Isso. Não vai ser aceito porque assim que eu vou falar, olha, o 5 é tipo de integer, o compilador vai reclamar se ele não ver qual a declaração do 5. Ele precisa, para qualquer tipagem que eu estou dando, ele precisa ter a própria definição. Não vice-versa, porque ele pode inferir os tipos, mas o vice-versa é válido na minha disciplina, porque eu vou proibir vocês pedir para Haskell inferir tipos, certo? Vocês podem roubar, sem falar, que é para pedir, para inferir um tipo meio estranho para ver qual é o problema, mas quando vocês programam, vocês vão começar sempre escrevendo primeiro qual é o tipo da coisa e logo depois a definição. Um segundo. Agora, talvez, nesse momento, essa função add5 é muito difícil para eu pensar, certo? E talvez, Daniel gostaria aqui, talvez perguntou até para isso, gostaria de falar, olha, quero definir apenas o tipo, quero escrever código que talvez até vai usar essa, mas quero ficar devendo a definição dela para depois. O que eu posso fazer nesse caso é falar que o add5 é undefined. Se eu escrever isso vai compilar, sem problema nenhum. Mas, se eu tentar perguntar a Haskell, qual é o valor de add512, o que vai acontecer agora? De novo, exatamente a mesma coisa que aconteceu antes. Ela vai falar, ok, preciso calcular para meu amigo aqui o add512. Eu tenho a definição de add5, claro, preciso ter essa definição para continuar, e ela tem. Então, essa linha vai ser substituída por qual linha? Vou voltar aqui no código para responder. O que eu preciso fazer é ver onde que fica a definição do add5. Está aqui. O que eu preciso fazer agora é tentar casar a expressão que quero calcular com o lado esquerdo. É importante ter esse procedimento, esse é todo o modelo computacional que a gente vai trabalhar, seria isso. A expressão que tenho aqui, que sei o lado esquerdo, seria add5
e depois um argumento, uma coisa, um bichinho, que eu vou chamar no lado direito, ele vai ganhar o nome 5. Cuidado, esse 5 não tem nada a ver com ele. Então, essa coisa casa com esse padrão. Qual é o casamento que acontece aqui? O add 5 representa o próprio add 5, claro. E o 12 ganha o nome 5 aqui dentro. Então, eu vou substituir toda essa expressão aqui, esse vai ser meu 5 aqui, com o lado direito. Agora, acontece que no lado direito nem aparece o 5. Certo? Tanto faz. Eu vou substituir isso com o undefined. Mas isso não é um problema de tipo, não? Esse undefined pode ser considerado como inteiro? Perfeita a pergunta de Daniel. Ele falou, peraí, Haskell sabe que a tipagem dessa coisa é inteiro. Então, esse undefined pode ser considerado como inteiro. Ninguém vai roubar agora para olhar a resposta, tá? Vamos chegar lá em 1 minuto. Então, por enquanto, está acontecendo isso. Nesse momento, ela vai perguntar, qual a definição de undefined? E vamos ver exatamente o que vai acontecer, mas ninguém vai roubar para responder para Daniel. Então, se eu botar aqui add 5 12, que é o que eu tenho lá, certo? Eu vou ver exception, eu cheguei em uma coisa undefined, ok? Que é uma coisa que faz sentido ver. E agora, para voltar na pergunta de Daniel, quero alguém adivinhar, sem executar, eu quero ver mãos, qual seria a resposta se eu perguntar aqui qual o tipo de undefined? Mãos, ele merece a resposta. Qual seria? Eu imagino que seria algum tipo genérico, que se adapta a qualquer tipo que apareça lá. Qual é esse tipo que se adapta a qualquer coisa? Alfa. Justo? Ok. O undefined é uma expressão como alfa. E isso está dizendo, então, que essa expressão undefined pode assumir qualquer tipo que ela vai pegar. O fato que no meu sistema tenho como escrever tipos de tipo undefined, como a gente... Desculpa, na minha linguagem, na Haskell, eu tenho como escrever programas de tipo A. Isso a gente vai descobrir, espero no fim dessa disciplina, que está dizendo que nosso sistema é inconsistente num lado de lógica, que espero que a gente vai entender até o fim dessa disciplina. Seria proibido conseguir escrever programas de alfa, e por isso esse parece uma gambiarra, inclusive quando você vai executar isso, você vai exception, certo? Então, mas tem como ter um tipo que casa com qualquer coisa. Uma coisa importante para entender aqui é o que vai acontecer se eu definir uma coisa simplified. A simplified é de novo de integer para integer. Ela pega um número x e ele retorna. Tá. Vou mudar o nome porque eu sou uma pessoa com princípios. Sempre 6 pega qualquer xzinho. Desculpa, no lado de qualquer xzinho, toda essa expressão vai virar um 6. Ok? Então, se eu calcular aqui, vou perguntar, antes de fazer o cálculo, minha pergunta é, o que vai acontecer sempre 6? Se eu chamar o sempre 6 no número 5. Eu quero passo por passo entender o que isso vai acontecer. Primeiramente, preciso ver se a tipagem faz sentido. O sempre 6 é de integer para integer, e o 5 é, ou pode ser, integer. Então, toda essa expressão tem que tipo? Integer, certo? Ok, beleza. E faz sentido calcular então vamos começar o cálculo. Agora aparece essa coisa aqui, sempre 6, preciso saber o que isso significa. Vou olhar em todas as minhas definições até achar a sempre 6. Eu vi que na verdade o sempre 6 coisinha eu tenho como calcular, então o que eu vou sublinhar aqui? Ok? Eu vou sublinhar o sempre 6 e ele vai comer uma expressão no lado dela. Por quê? Porque eu sei o que significa sempre 6 coisa. Agora vamos ter uma conversa um pouco filosófica. Eu não sei o que significa sempre 6, sendo Haskell. Eu sei o que significa sempre 6 junto com uma coisinha ao lado. Se eu entender isso, eu entendo que não poderia sublinhar assim, porque essa coisa nem sei o que significa literalmente. Eu sei o que significa apenas se aparecer no lado dela uma coisa.
A gente vai ver que, na verdade, a partir dessa coisa eu posso inferir algo sobre o Simple Six, mas por enquanto vamos pensar que eu só sei o que significa o Simple Six 5. Ok? Desculpa, o Simple Six coisa. Então, essa coisa casa com esse padrão, certo? E essa coisa, então, eu posso substituir por o lado direito, onde cada vez que vai aparecer x, eu tenho o dever de substituir por 5. Quantas vezes apareceu o x no lado direito? Absolutamente nenhuma. Ok? Então, toda essa coisa vai ser substituída por 6 e o cálculo vai parar aqui. Agora a pergunta é, o que vai acontecer se eu... Essa pegadinha. Simple Six. Talvez faz sentido escrever aqui. Eu vou abreviar um pouco as coisas porque ficam grandes. Simple Six, add 5... 3. Quero alguém pegar tanto pegadinha quanto pergunta verdadeira, sem executar sempre. Eu sou Haskell, certo? Então vamos lá, vamos ver calcular coisas. Isso deveria ser minúsculo. Ok? Simple 6, add F3. O add F representa o add 5, tá? Que não tenho muito espaço horizontal. Bora! Quem quer responder? Tem uma mão, 2, 3, 4, mãos. Ninguém quer falar qual seria a próxima coisa. Quem pegou a pegadinha? Mãos. Tem várias pessoas. Era o nome, qual é a sua pegadinha? Como? Não, essa seria a resposta que vamos querer ver, tá? Essa seria a não pegadinha. A pegadinha é isso que não... O tipo está errado. Qual o erro na tipagem, Daniel? Não? Não era isso que tu queria falar? Ok. Sempre espera um inteiro para retornar inteiro. Sempre que ele está recebendo um inteiro para inteiro e um inteiro. Para entender exatamente o que o Gustavo falou, precisamos lembrar onde que ficam os parênteses simplistas aqui. Ficam aqui, certo? Então, essa expressão tem que fazer sentido ter uma tipagem. Qual o tipo de sempre six? É de inteiro para inteiro, certo? Então, essa coisa deve ser o quê? Inteiro. Mas qual é o tipo de add 5? Inteiro para inteiro. Essa é a low-level explicação do qual é o problema. Se eu quero ficar de longe com palavras de rua para entender o que está acontecendo aqui, a 106 é uma função unária, pegar uma coisa, retorna uma, e eu estou dando 2 argumentos para ela. Certo? Isso é a explicação verdadeira que eu acabei de falar antes, mas de longe parece que essa coisa recebe 2 argumentos, mas é sempre 6 recebe só 1. Depois de corrigir o nosso erro, então, que seria como é a correção aqui, o que eu quis dizer na verdade, preciso botar as parênteses. Eu não vou botar as parênteses com vermelho porque são necessárias, não são implícitas. Eu preciso dessas parênteses aqui. Ok? Agora, quantos argumentos a sempre 6 recebe? Apenas 1, e isso faz sentido, é um integer, certo? Agora, se essa expressão também não tem nenhum problema de tipagem, faz sentido. E se ela tem o tipo certo, que seria integer, então, o add 5, 3, qual é o tipo dela? Inteiro. Por quê? Porque add 5, se receber inteiro, retorna inteiro, e o 3 é um inteiro. Tá, ok. Então a pergunta é, como vou continuar calculando? Eu vou aceitar a resposta de R9, ok? E a pergunta é, onde que eu vou focar? Eu sei qual a resposta que R9 achou, que foi 6, então eu sei onde ele focou. Ele falou, olha, o sempre 6 de coisa, realmente casa com esse padrão que tem aqui, sempre 6 de coisa. Então, vou substituir toda coisa que sublinhei, que acontece que é toda a expressão, com o lado direito da sua definição. Eu vou achar o quê? 6. Pronto, acabou. Mas, alguém poderia falar, peraí, na verdade, eu vou escolher focar em outro canto. Ou sempre 6. Eu estou na mesma expressão, certo? Add 5 de 3. E eu vou escolher agora focar aqui. Talvez eu consiga casar essa coisa com uma expressão. Eu realmente consigo. Add 5 de coisa tem uma definição.
Calma, vamos brigar daqui a pouco. Então, pronto. Então, essa coisa é igual a quê? Preciso primeiramente copiar todo o resto que eu não vou tocar nele, porque eu foco apenas numa expressão para substituir para a próxima, e assim que eu calculo coisas em programação funcional. Então aqui vou copiar o resto. Até talvez vou botar a parêntese se eu quero não errar, porque pode acontecer uma coisa como aquela antiga, ok? E agora eu preciso substituir a esquerda com seu igual. E nesse momento, eu tenho qual a definição disso, qual é? Undefined, ok? Beleza, sem problema nenhum. Eu descubro aqui, na verdade, que eu nem precisava das parênteses. Calma, precisamos achar um valor. Nesse ponto já não. Cadê? Por que não é exception aqui? Porque ninguém precisa, para olhar, para chegar no exception, alguém precisa perguntar qual é o valor de undefined. Ok? E nesse momento ninguém precisou dessa coisa. Mas, vamos lá. Agora, o sempre 6 de undefined seria o quê? Um segundo. Depende, na verdade, aqui qual será a próxima coisa. Onde que eu vou focar? Tenho duas coisas que eu posso focar. Dois termos que aparecem aqui. Ou no sem 6 de coisa. E se eu focar aqui, qual vai ser a próxima linha? 6. Que é a mesma que aquela que eu achei. Mas alguém poderia falar, peraí, aparece uma outra coisa aqui, eu gostaria de focar nela. Então aqui temos mais uma possibilidade, a partir daqui tem duas coisas, certo? Igual, vou copiar aqui, sempre fix undefined. Um outro cara que, na verdade, a maioria de vocês que já usaram linguagens outras, a linguagem sempre que vocês usam, quase aposto, calcula qual é o valor do argumento antes de passar para a função. Nesse caso, então, C, por exemplo, sei lá, Python, nem ia olhar o que significa essa função. Para chamar essa função com esse argumento, eles precisariam achar um valor final desse argumento. Então, onde que seria essa opção focar? Seria focar aqui. Certo? E se eu focar aqui, vou falar, ok, beleza, eu foquei aqui. Qual é o valor dessa coisa? Qual a definição dessa coisa? E a definição que Haskell para essa coisa é undefined boom, exception, certo? E nesse caso, então, aqui vai acontecer um boom. É importante entender, então, que a gente já, para essa coisa super simples, a gente viu 3 caminhos diferentes para calcular essa coisa. 2 deles deram um valor, acontece que é o mesmo valor, e um deles explodiu. Existiria também uma possibilidade, um deles cair num loop infinito. Eu poderia demonstrar isso bem simplesmente. Primeiramente, vou mudar isso porque me irrita demais. Então, por enquanto não mudei nada, certo? Apenas mudei esse nome que era esquisito, ok? Mas, em vez de undefined, eu poderia falar que o add5 de x é igual ao add5 de x. Eu espero que concordamos que essa definição não é muito legal, mas o que eu mudar aqui é que esse caminho aqui não daria boom, não daria undefined. É interessante ver essa coisa. Então vamos apagar isso. Vamos lá. Tenho essas definições que tem aqui. Meu objetivo é calcular a mesma coisa. Sempre 6 do add5 de 3. Agora, se eu focar em tudo quiser essa coisinha, a resposta é 6, pronto. Certo? Por quê? Porque sempre 6 de coisa é igual a 6. Mas, o que acontece se eu focar nessa parte aqui? Isso vai ser igual a quê? Eu vou copiar todo o resto, um segundo, vou copiar todo o resto, ok? E agora eu vou precisar saber com que eu vou substituir essa coisa. Eu vou olhar na minha definição, e eu estou percebendo aqui que o add5 coisa é para ser substituído com isso. Add5 é depois essa coisa, 3. Ok? E, beleza, eu fiz um cálculo, um passo desse cálculo. E agora a pergunta é a mesma. Onde que eu vou focar? Se eu focar em tudo, vou achar 6. Se eu focar nessa coisa, vou ficar aqui. Add 5 e 3. Calma. Entendemos essa ideia?
Em cada passo aqui eu tenho uma saída de escolher, focar numa maneira certa e terminar, mas existe uma saída errada aqui que cai, que sempre vai gerar mais termos. Eu vou voltar nas perguntas porque tem mais que uma, só um minutinho. Ok, eu mudei um pouco agora a definição. Essa abordagem continua sendo a mesma. Aqui não. Aqui não. Sempre 6, add 5, 3. Agora, se focar aqui, qual seria? Primeiramente, seria legal perceber que a tipagem aqui faz sentido. O add 5 está recebendo... que tipo de coisa é? Não, o add 5 é integer para integer. Ele está recebendo um x. Pela assinatura que eu tenho, o x eu sei que é inteiro. Então, toda essa coisa é inteiro. Então, faz sentido aparecer no lado do add 5. Tá? Então, não tenho problema de tipagem. Qual vai ser o resultado aqui se eu focar aqui? Primeira coisa é copiar toda a coisa que eu não foquei. Sempre vou fazer isso, ok? E agora é substituir isso pelo lado esquerdo. Qual seria a coisa que estou fazendo aqui? Add 5 de quem? De add 5 de 3. Aham. E agora? Posso ficar meio esperto e falar, beleza, vou focar no sempre 6 coisa, chegar no 6. Mas aqui eu posso focar em outra coisa. Qual seria essa coisa que eu posso focar? Posso focar, uma opção seria focar nesse add 5 interno aqui, e ele vai gerar add 5 de coisa. Outra coisa seria focar no add 5 dessa coisa. Faz sentido? Ok. Então, percebo nesse momento que não é garantido que minhas escolhas vão terminar. Aqui eu posso ficar escolhendo erroneamente lá. Uma pergunta, antes de responder as perguntas de vocês, uma pergunta que talvez é uma de vocês é: onde que foca a própria Haskell? Para falar que eu tenho um modelo computacional, Haskell eu preciso saber como que minha linguagem vai comportar. Aqui parece que ela tem escolha. Ela vai focar aqui ou aqui. Um teorema muito grande que a gente não vai chegar a demonstrar, é muito interessante, sobre o lambda cálculo, que é o coração de funcional que a gente viu, é que se tem... Tá, aqui posso focar em vários casos. O que Haskell vai fazer mesmo é focar na coisa mais esquerda que tem. E a coisa mais esquerda acontece que a coisa mais externa também. Então, nesse caso, Haskell ia escolher isso. O teorema fala várias coisas, eu vou falar para vocês quais são as coisas importantes aqui para a gente. Se uma escolha chegar num número, um valor, nesse caso, chegar um valor, e uma outra escolha chegar também num valor, esses valores não podem ser diferentes. Então, como essa eu sei que chegou no 6, aqui eu sei que se alguém achar um valor, esse valor deve ser 6. Tá? Então, escolhendo focar em coisas diferentes, não tem como observar valores diferentes. O que pode acontecer é que certas escolhas acabam em cálculos que não terminam. Isso pode acontecer. Uma outra coisa muito importante para entender sobre esse teorema de lambda cálculo é que se existe uma escolha que termina, então essa escolha termina também, a mais externa. Agora, é realmente sempre bom escolher a mais esquerda ou às vezes a mais poderia ter outra melhor? Depende do que para você significa melhor. Muitas vezes a mais esquerda pode acabar sendo não tão econômica. Talvez ela vai precisar mais espaços, ou talvez se você fizer uma escolha meio diferente, você vai conseguir o mesmo resultado, claro, de uma maneira mais rápida. Mas aqui você tem o perigo de precisar saber como vai escolher as coisas para evitar cair num loop infinito. Haskell não vai ter esses perigos. Se tem como achar um valor, ela vai achar esse valor. Pode ser que estaria um caminho talvez mais estratégico. Então, o importante teorema para saber aqui, o nome seria Church-Rosser, e a ideia é que ele está falando, na verdade, uma coisa meio diferente, um pouco mais pesada, mas o que é para ficar para a gente é o seguinte: se você escolher sempre a coisa mais esquerda, a coisa mais externa, se tem valor para achar, tu vai achar esse valor. E se alguém outro fizer outras escolhas e achar um valor, com certeza o valor dele vai ser igual ao teu.
Ou seja, pergunta para vocês agora antes de responder. Se escolher as coisas da Haskell e eu não encontrar nenhum valor, o que isso significa? Não tem outra escolha melhor que eu poderia fazer, falar, se eu tivesse escolhido essas coisas, talvez eu acharia um valorzinho legal, lindo e pronto, é normal. Não. Agora perguntas. Ou não? Não sei. Foram respondidas mesmo? Ok. Naquele problema ali, tipo, no Sin6, Advibe 3, sem o parênteses. Aquele... diga. Não estou entendendo. Eu não poderia compor as funções então para resolver o problema? Gustavo, vou explicar para mim a pergunta? Ok. Aquela aqui? Eu não poderia compor as funções não para acabar com o problema? Tá, calma. Se eu sei o que significa composição de funções, eu posso perceber que na verdade essa coisa seria a mesma da composição dessas duas, certo? É isso que você está dizendo? Agora sim isso faz sentido, mas isso é apenas se eu sei o que significa composição, e a gente vai usar composição demais na programação funcional, e você pode brincar com isso. A composição em Haskell é escrita apenas com um pontinho. Você bota espaço nesse pontinho para separar as coisas. Essa coisa seria traduzida para a coisa que a gente tinha aqui. Então, quem entende o que significa composição de funções, entendeu a pergunta e a resposta, mas para quem não sabe disso, se preocupe não, a gente vai aprender isso aqui. Daniel. Nesse caso ele vai chegar, se quer observar qual o valor de área define 3. Aqui? Ele vai ignorar ele não vai calcular do define 3. Pois é, então chegamos na ideia que Haskell é uma linguagem preguiçosa, como a gente falou na primeira aula, que então a ideia é, olha, eu vou pegar a coisa mais externa. Por quê? Porque vai que ela não olha nessa coisa e não vou precisar calcular isso. Então nesse caso, realmente eu sempre 6x, no lado direito não apareceu o x, então ela escapou o trabalho de fazer isso. Se ela fosse uma linguagem estrita, assim que ele ver isso, bora calcular isso então. Calcular isso, depois passar para lá. Não, Haskell vai falar, olha, o sem de 6, o sempre 6 é, mesmo se aqui fosse x mais x, ela ainda não ia calcular o x, ela ia deixar isso para depois. Vou falar, ok, então é add5 3 mais add5 3 mais add5 3. Não quero ainda olhar. Se ninguém me obrigar a fazer um cálculo, eu não vou fazer. Faz sentido? Então ainda que o add5 fosse undefined, isso ia funcionar, não ia dar... Sim. Eu acho que esse foi o exemplo inicial que a gente tinha. Sim. Podemos ver isso. E igualmente impressionante deve ser o fato que essa coisa vai terminar. Então, se eu chamar agora o sempre 6 no add5 100, eu vou ver 6. E parece extremamente rápido, porque realmente foi apenas um passo de cálculo. Foi só esse. Tá? Nem precisou olhar para nada dessas coisas. Ok. Perguntas outras? Oi, Fortaleza. Tem, por exemplo, 8 dividido por 2 vezes 4. Ele vai fazer como esse cálculo? Sempre da esquerda para a direita, ele escolhe quem... Ok. Boa pergunta. Vou dar mais uma sintaxe para o GHCI para responder a pergunta de Fortaleza. Muito bem. Pode acabar sendo que aparecem operadores normalmente infixos, como na expressão, não lembro o que você falou, mas enfim, essa coisa aqui, certo? Como que eu vou fazer isso? Essa coisa aqui não é uma expressão, não posso pensar que ela já é uma expressão pronta. A ideia é que esse não faz sentido nenhum. Nem isso faz sentido nenhum. Por quê? Porque esses operadores são binários. E parece que eu estou somando 3 coisas ao mesmo tempo. Não faz sentido. Então, a gente tem que concordar, para nos facilitar, que sobre umas informações sobre os operadores binários. Uma informação que a gente precisa é qual é a associatividade dele. E é importante entender que essa pergunta, a associatividade do operador, tem a ver com a sintaxe, não tem a ver com propriedade do operador. A única coisa, então, se você tem um operador chamado coração e você escrever essa coisa não significa absolutamente nada, até você falar para mim qual é a associatividade desse operador. Inclusive, pode botar aqui mais coisas, 2, sei lá. Se você falar para mim que esse operador eu defino na sintaxe dele para ser associativo na esquerda, isso está dizendo que essa expressão é
três coisas, ok? Essa expressão. Se eu parar aqui, não faz sentido. Eu vou botar essa coisa. E isso me permite escrever um bocado de argumentos, botando o binário entre eles, e o operador sabe onde que são as parênteses. Se eu definir essa para ser associada na direita, essa expressão ia acabar sendo essa aqui. Primeira coisa. Segunda coisa é quando acontece que na minha mesma expressão aparecem mais que operadores. Certo? Aqui tenho 3 operadores diferentes. Agora preciso saber qual a precedência entre eles, porque se não é definida, de novo isso não faz sentido nenhum. Parece que estou botando 4 argumentos em 3 funções binárias ao mesmo tempo. Se eu concordar aqui, por exemplo, que esse é mais forte desse e esse mais forte desse, isso está dizendo que as parênteses vão ser, nem lembro agora o que eu falei, eu acho que falei uma coisa que ia gerar isso, tá? Então, o que a gente faz cada vez que a gente define um operador em Haskell, a gente deve, não somos obrigados, mas eu vou obrigar vocês, a gente deve falar qual é a associatividade esquerda ou direita e qual a precedência. E eu posso consultar essa coisa aqui com o info que estou botando aqui. Então estou falando, me dá informação sobre essa coisa que é definida. Ele está dizendo onde que foi definida. Blá blá, define no jc.now, posso consultar, ver o código, blá blá blá. E a próxima coisa é que um operador infixo, SL significa left, S6 significa a potência que ele tem para grupear. Então se eu consultar aqui qual seria o mais, eu vou ver que também é left, mas a potência dele é 7. Na verdade, potência é uma palavra muito ruim para isso. A prioridade, certo. A prioridade dele é 6, ou seja, ele pega mais forte, como a gente fala assim na rua. E por isso, se eu escrever 3 mais 8 asterisco 2, asterisco 9, consultando essas informações, eu sei onde ficam as parênteses escondidas. Sobre essa coisa aqui, eu sei que, na verdade, é assim. Onde? Left. Certo? E agora eu tenho 2 operadores querendo operar, certo? Mas esse cara aqui é mais forte, então a partir da outra informação do número lá, eu sei que a parêntese escondida está aqui. Tá? Respondi a tua pergunta? Ok. Então, é importante entender esse info geral ajuda bastante, não apenas para precedências. Eu posso perguntar, me dar uma informação sobre, sei lá, info reverse. Eu vejo qual é o tipo dele e eu sei exatamente de onde ele foi definido. Perguntas? Não, ok. Temos uns minutos e agora vai ser o live coding. Não. Preciso falar mais uma coisa. Eu quero voltar para definir essa função add5, que sempre adiciona 5 no argumento dela. Não vai ser esse aqui. Vou deixar isso como comentário. Essa seria uma definição correta. Ok? Vou mostrar uma outra maneira de definir essa função. Pior, com certeza. Que seria o seguinte. Vamos dizer que eu sou muito ruim nos cálculos. Muito ruim mesmo. Eu sei qual o add5 de 0. Qual o add5 de 0? 5. Eu já sei, certo? Ok. E eu sei também qual é o add5 de 1, que seria 6. E eu sei também, por algum motivo, qual é o add5 de 5, que seria 10. Ok, por favor, não vamos errar. Vamos ver o que vai acontecer aqui quando vou... Bem, eu tenho uma função definida, o add5 de coisa. O add5, agora, se eu perguntar de 1, a resposta vai ser 6. Como aconteceu a resposta? Ele consultou... vamos ver o código. Ele consultou a definição. Ele falou, peraí, eu estou sendo cobrado para calcular qual é o valor da expressão add5 1. Eu preciso ver se eu consigo casar esse padrão com alguma dessas coisas.
é importante entender que eu não posso usar a primeira linha. Por quê? Não é zero. Porque não é zero e esse zero não é uma variável, é o número zero. O que vai acontecer se eu trocar esse zero aqui por x? Ele nunca vai entregar os outros. Peraí. Eu tenho, não erros, tenho warnings. E é importante entender esses warnings porque os warnings estão me avisando sobre uma coisa. Está dizendo, olha, você tem uma coisa redundante lá. Vamos ver quais são as coisas redundantes, essas e essas. Vou voltar para o código. Está dizendo, olha, peraí. Você definiu o add5 com 3 equações, mas a primeira que você deu para mim, que já tem uma variável x, garanta que as outras nunca vão ser consultadas. A gente chega numa ideia que é, dentro de uma definição, a Haskell, para calcular, vai linha por linha tentar casar a expressão que tem com a primeira linha. Apenas se a primeira linha não casar, ela vai olhar a segunda. Então faria sentido alguém pensar, mas essa coisa é mais direta aqui, está dizendo 5-1 igual 6, então vou pegar essa. Não, você vai pegar as linhas da tua definição realmente linha por linha, e agora a primeira que vai casar vai ser a tua resposta. Então o add5-1 aqui nunca vai ser consultada essa linha, porque a primeira casou, podemos ver isso, e o add5 de... qual foi? 1. Deu 5, que nesse caso seria errado. Ok? Então, mas o que acontece se eu deixar essas linhas que eu tinha aqui, que foi 0 para ser 5? Beleza. Agora, se eu botar add5 de 0, eu tenho 5. Se eu botar add5 de 1, eu tenho 6. O que acontece se eu botar add5 de 50? Tenho uma exception. Qual a exception que eu tenho? Você não deu na tua definição, você não contou para todos os casos possíveis. Certo? Porque tem inteiros que não são nem 5, nem 1, nem sei lá quais eu escolhi. Mas nesse caso eu poderia falar, olha, o add5 0 é 5 de 1, e depois o x seria, sei lá, x mais 5. Nesse caso, essas oferecem apenas velocidade, talvez. Ele vai diretamente fazer isso em vez de calcular o mais. Ou talvez eu quero zoar com alguém e eu vou botar, olha, o add5 de 5 é 500, aqui seria 60, e o resto faço normal. Então, nesse caso, eu poderia falar qual é o add5 de 1, ok? Mas qual é o add5 de 10, vai dar o valor certo. Ok? Eu estou roubando pouco tempo de vocês, porque vocês merecem isso, porque ninguém tem a conta no início. Bem, conta no servidor, está dizendo. Mais uma coisa última que eu quero falar sobre convenções legais que temos aqui é que quando o argumento não faz parte do lado direito, aqui estou dizendo o quê? Que eu sempre 6 de coisa é igual, e no lado direito nem precisaria olhar para essa coisa. Nesse caso, o Haskell me permite enfatizar isso com um underscore. O underscore, então, vai casar com qualquer coisa, como o x também casa com qualquer coisa, só que é garantido que ele não vai existir no lado direito. Ok? E é legal fazer isso porque teu leitor vai saber que sempre 6 de qualquer coisa, então nem preciso memorizar qual foi essa coisa, eu sei que não vai aparecer no lado direito. Agora, para o live coding, que eu preciso abrir aqui. Aqui é a presença mesmo. Ok. Como? A pasta da home, né? Sim, mas lá tem o diretório now, certo? Que vai, neste momento não tem, mas vai ter assim que eu vou abrir. Então o objetivo aqui seria criar uma função, obviamente, que vai ser um pouco mais interessante. Oh? Não entendi. Eu só entendi a palavra recursiva, perdi o início. Não, poderia não, porque a gente não sabe nada de recursão ainda, tá? Aí queremos, a ideia é desafios que podemos
Como é? Podemos resolver agora as coisas que a gente viu. Então, o arquivo vai ser esse aqui. Cuidado com o maiúsculo o A, minúsculo V.hs. Vocês não podem criar esse arquivo ainda, ok? Porque eu não abri ainda o live coding, tá? O arquivo vai ser esse. O objetivo é criar uma função av, onde ela pega dois números e retorna o average deles. Como é o nome disso? Como é? Média, ok? Tá? E essa função tem que ser chamada, o nome dela tem que ser AV. Ok? Então, exemplo de uso seria que se eu perguntar qual é o AV de 8 e de 12, eu quero ver 10. Ok? A tipagem dela vocês vão escolher uma tipagem que faz sentido para essa? Tem mais de uma maneira de fazer esse negócio que a gente já tem visto. Não entendi? A gente já viu mais de uma maneira de fazer esse negócio? Podem improvisar ou brincar, vocês vão ter uns minutos, sei lá, 5 minutos para brincar. Não, vocês normalmente não precisam mais. Eu abri o live coding e estou dizendo que vocês já deve existir a pasta, essa aqui. CD live coding aqui. Eu acho que a pasta now é criada dentro do live coding. Vocês podem conferir isso, por favor? Ok. Então vocês entram lá, tem que criar esse arquivo. Vou repetir, muitos alunos no outro semestre erraram ou no nome do arquivo ou no maiúsculo, blá blá. Tem que ser A maiúsculo V.hs. Ok? Esse não é um 5, tá? Ok. A linha aqui. Pronto. Se você tem dificuldades técnicas com o servidor, estou aqui para ajudar. Um segundo. Vale. O nome para número de ponto flutuante é double ou é float? Pode consultar. Esse tipo de perguntas, eu quero que vocês tentem descobrir sozinhos, sem perguntar ao Google, se possível. Seria mais legal brincar um pouco com GHCI e achar uma maneira de descobrir isso. Vocês podem roubar nesse momento, ver o que Haskell ia inferir, por exemplo, porque eu não vou saber disso, certo? Vocês não estão sendo gravados as tentativas, eu quero ver apenas o resultado aqui. Oi. Como? Um segundo. Não entendi? Como é o cabeçalho do arquivo? Aquele module? Where? E o nome do módulo tem que ser igual com o nome que vocês vão escolher aqui. Mais perguntas? Tipagem float. Descubra. Abre um GHCI, se vira, descubra, você vai achar a resposta, com certeza. Em geral, nos live codings, talvez vai precisar achar uma coisa brincando, faz parte da vida de programador. Não sei se isso funciona, mas... E galera, salvam esse negócio, certo? Saem do Vim, do editor de vocês depois. Eles estão de boa, são liberados, podem sair. E seria legal, para quem acha que resolveu isso, abrir sua própria função no GHCI e ver que realmente o average de 8 e 12 é 10. Certo? Eu não entendi, fala. Eu falei o average. A média, certo? A média de 8 e 12 tem que ser 10. Alguém poderia definir que a média de 8 e 12 é 10, certo? Assim. E se meu teste para ver se foi certo ou não foi apenas isso, passaria o teste, talvez ganharia os pontos. Mas vocês não sabem quais são os testes que eu vou chamar para ver se a programação foi correta. Outras perguntas? Vou terminar a aula agora. Quem quer mais minutos para ficar, pode ficar um pouco mais, porque depois tem outra aula nessa sala, eu acho. Então, terminamos aqui e até segunda.